Globo News. A vida real, em tempo real. O que aconteceu com Ronaldinho na final da Copa? O estado de saúde do melhor jogador do mundo contagiou toda a equipe brasileira? O técnico Zagallo, jogadores da seleção e especialistas em medicina esportiva buscam uma resposta, como toda a torcida brasileira. Segunda-feira, dia 13 de julho, 2h22. O Em Cima da Hora está começando e você está assistindo a Globo News, seu canal de jornalismo 24 horas no ar. O técnico Zagallo disse que a preocupação com o estado físico e emocional de Ronaldinho acabou atrapalhando o time. Se você tem um dos melhores jogadores, que vem jogando desde do primeiro jogo até o final, buscando até artilharia, e horas antes da partida você vê esse jogador não vai jogar, o abalo psicológico da nossa equipe, ninguém estava sabendo. Nem todos vocês que estão aí em Brasil, nem vocês aqui da imprensa, só nós vivendo esse problema. Nós, comissão, nós, jogadores. E ele teve uma indisposição, eu não sou médico para falar. Uma indisposição grande, tanto que ele não foi escalado. Até quando foi dada a escalação, que são 45 minutos antes, não veio o nome dele. Aí voltaram com a ficha. Vocês se enganaram, eu digo, não, é estratégia. Porque nós não podíamos falar o que era. Para ele ficar no banco e ninguém saber, ficava numa expectativa que ele entraria ainda no segundo tempo. Isso acabou não ocorrendo. Nessa expectativa de tempo aí, o Ronaldinho, de fato, ele melhorou e disse que queria jogar, que não podia ficar fora de maneira nenhuma. Houve uma melhora assim muito grande. E ele acabou entrando, mas foi um fato que mexeu demais com a nossa seleção nesses 45 minutos. Mesmo ele entrando, não foi o mesmo jogador, mas eu tive a todo momento para tirá-lo de campo, mas é sempre naquela expectativa, ele pode fazer. Não deu, gente. Eu lamento demais, gostaria de dar a vocês esse penta. O destino não quis, não tinha que ser nosso. O Arco do Triunfo eu pensei que pudesse levar lá para o Brasil, mas o Arco do Triunfo de fato está em Champs-Élysées. E o jogador César Sampaio também falou sobre a preocupação dos colegas com Ronaldinho. Lógico, a gente ficou preocupado porque quando a gente veio para o estádio ele não estava no ônibus, né? E foi nos colocado que ele teve uma indisposição, né? Mas que os médicos já estavam com ele. E que nada de mais grave. Tanto é que ele se juntou a nós aqui, chegou depois, mas participou normalmente do treinamento, né? E, assim, eu particularmente não sei o que do aquecimento, né? Eu particularmente não sei o que aconteceu, então eu não posso nem te falar alguma coisa, porque estou falando o que foi passado pra gente e o momento que ele teve com a gente estava normal, né? A informação de que Ronaldinho havia tido uma convulsão foi descartada por médicos especializados em esporte. O chefe do Serviço de Medicina do Esporte do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Gil de Araújo, falou por telefone à Globo News sobre esta hipótese. A situação que aconteceu hoje com o jogador Ronaldinho foi uma situação bastante inesperada e que certamente afetou o desempenho da equipe, principalmente o desempenho dele, que na realidade já não vinha sendo o típico ao longo da Copa. Mas principalmente hoje ele parecia bastante alheio à partida. E nós podemos observar que em algumas arrancadas, as poucas oportunidades que ele teve, ele fisicamente parecia bem. Ele arrancou em velocidade, ele fez um cruzamento em velocidade, a única vez que ele foi à linha de fundo, perdeu uma ótima oportunidade de gol, mas apesar de ter chutado bem. Então, aparentemente, o problema não era de natureza física. Ao meu ver, o que aconteceu está mais na esfera psicológica e isso pode explicar os sintomas que ele manifestou. Eu acho que a questão da convulsão é pouco provável que tenha acontecido, ou mesmo um princípio. Às vezes uma situação de ânsia de vômito, de náusea importante, pode parecer a uma pessoa leiga um início de convulsão. A convulsão nunca é um fato normal no adulto e não me parece que na história do Ronaldinho, na história médica dele, pelo que se é conhecido, ele tenha qualquer episódio desse tipo.
A vitória da seleção francesa, de 3-0 sobre o Brasil, levou milhares de torcedores às ruas de Paris. Houve muita confusão e muito empurra-empurra. E nem tudo acabou bem durante a comemoração da conquista do título. 30 pessoas ficaram feridas, entre elas 10 em estado grave, num atropelamento na Avenida Champs-Élysées. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, hora da França. Alguns feridos foram atendidos no local. O primeiro-ministro do Japão, Ryutaro Hashimoto, apresentou hoje o pedido de renúncia depois de reconhecer a derrota nas urnas. Ryutaro Hashimoto deixa o cargo um dia depois de ter presenciado o repúdio dos eleitores japoneses às reformas recém-implementadas pelo governo, que lidera para tentar tirar o país da grave crise econômica. O situacionista Partido Liberal Democrata obteve 44 das 61 cadeiras no Senado, perdendo a maioria no parlamento. 2h28. O Em Cima da Hora fica por aqui. Assista agora a reapresentação do Jornal das 10. Eu, Flávia Rua, volto na próxima edição, que começa daqui a pouquinho, às 3h28.